Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu etion ha-Shabbat le-Kadishô. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Nesta noite de Shabbat, estaremos examinando dentro da Parashá Mishpatim, que quer dizer julgamentos. Nós vamos examinar o texto que se encontra no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 23, e nós vamos ler 2 versículos, que são os versículos 4 e 5. Eu vou ler na Bíblia hebraica e depois vou ler na Bíblia versão Almeida, só para enriquecer. Na Bíblia hebraica diz assim, Êxodo capítulo 23, verso 4 e 5 diz assim: Quando encontrares o boi de teu inimigo ou o seu asno perdido, devolvê-lo-ás. Versículo 5. Quando vires o asno daquele que tu odeias, prostrado debaixo da sua carga, não te recusarás a ajudá-lo, auxiliá-lo-ás a descarregar o peso. Aqui na Bíblia versão Almeida, Êxodo 23, verso 4. Se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado, sem falta lhe o reconduzirás, ou seja, devolvê-lo-ás. E no verso 5 diz: Se vires o jumento daquele que te odeia, caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui que, de qualquer forma, a Torá, nesses 2 versículos dessa Parashá Mishpatim, diz que cada um deve ajudar, praticar ajuda, quando ver o seu inimigo em apuros. Se o inimigo estiver em apuros, você encontrou o boi do seu inimigo perdido, você vai lá, pega o boi e entrega lá na casa do inimigo. Você viu que aquele boi, que um asno do teu inimigo está prostrado debaixo da carga, aquela carga está pesada, o asno está lá prostrado. A Bíblia diz, na Torá, que você deixará de ajudá-lo. Aí no verso 5, não, certamente os ajudarás a levantá-lo. Então você vai lá junto ao seu inimigo e vai levantar aquele asno com aquela carga. E os sábios nos ensinam, examinando esses estudos da Torá, que quantas vezes o asno cair, nós devemos ajudar o nosso inimigo. Essa é a lição da Torá, E nós vamos observar, queridos, que esse texto da Torá, ele que fala claramente que cada um deve, na prática, não é ficar indiferente, eu odeio aquela pessoa, vou deixa para lá. Não, você vai lá e ajuda aquela pessoa, que aquela pessoa te odeia, ou que vocês são inimigos. Na verdade, nós temos que amar a todos, não podemos odiar ninguém. E aí, se alguém é teu inimigo, te odeia e está em apuros, você vai lá e ajuda. Essa é a palavra da Torá. É a palavra de Shemot, verso 23, 4 e 5. E isso também tem no próprio livro dos escritos, no livro de Provérbios. É interessante que aqui em Provérbios, capítulo 24, nos versos 17 e 18, diz assim: Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que, vendo o Eterno, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Às vezes o Eterno vai querer, vingar a tua causa, mas você não deve se alegrar com o tropeço dos teus inimigos. Muito pelo contrário, Você deve até orar a Deus para que eles sejam abençoados, Porque nós vamos ver que Yeshua ensina essas coisas, Vamos aqui em Provérbios, capítulo 25, meus irmãos. No verso 21, diz assim, nós estamos lendo versículos do Antigo Testamento, Que, na verdade, o Antigo e o Novo é a mesmíssima coisa. É a palavra de Adonai. Torá e Yeshua falam igual.
Aqui vamos em Provérbios 25, 21, diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Né? E se tiver sede, uma pessoa que é teu inimigo, mas se ele tiver fome, dá-lhe pão para comer. Irmão, tem gente que deixa de dar pão até para um amigo que está necessitado. Como é que uma pessoa dessa vai entrar no reino de Deus, meus irmãos? Como é que a pessoa dessa vai ser salva? Se a Bíblia diz aqui, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Então você tem que dar pão para comer, seja para o inimigo e para o amigo. Você não pode ficar indiferente. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. E você observa que a fome, muitas vezes a pessoa aguenta mais, mas a sede não. Amém? Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça e o Eterno te retribuirá. Então você assim, o que é amontoar brasas sobre a cabeça, meus irmãos? Amontoar brasas sobre a cabeça do inimigo é deixá-lo envergonhado. Né? Ele ficará envergonhado, isso aqui é uma expressão hebraica, né? O inimigo ficará envergonhado, ficará sem jeito, né? E o Eterno te retribuirá esse bem que você fez, mas isso não é só para o inimigo, é para todos, tá, queridos? E nós vamos ver que isso aqui encontra eco em Yeshua HaMashiach. Yeshua fala no livro de Mateus, capítulo 5, verso 44, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmãos, se você tem alguém que te persegue, alguém que te maltrata, alguém que te maldiz, te amaldiçoa, e Yeshua está dizendo, ame essa pessoa, mas amar na prática. E como é que é o amor na prática? Bendiga aquela pessoa, abençoa aquela pessoa, faz bem aquela pessoa, ora por aquela pessoa que te maltrata, amém? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Como que você vai ser filho do vosso Pai que está no céu? Se você, quando é provocado, revida. Quando você odeia tanto inimigo, muitas vezes a pessoa até odeia um amigo. Então não tem aí o amor de Deus, não tem o Espírito Santo. E isso é doutrina. É uma doutrina santa que cada um deve amar o seu inimigo. Isso é uma doutrina de Yeshua e da Torá, que nós lemos lá na Torá. E aqui Yeshua ainda diz, porque o Eterno faz que o sol se levante sobre bons e maus e a chuva desça sobre justos e injustos. E Yeshua ainda diz assim, pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? E Yeshua está dizendo, com ele não vai ter galardão nenhum, não. E Yeshua quer ver você amar aquele que te maltrata, bendizer e orar por aquele que te faz mal. E ele diz assim, não faz os publicanos também o mesmo? E Yeshua diz aqui, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Então Yeshua diz que para ser perfeito tem que amar os inimigos. Aí ele chega no verso 48, que é o seguinte, e diz assim, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então ser perfeito é orar pelo inimigo, fazer bem ao inimigo. Amém? O inimigo pode estar te maltratando, mas você está fazendo bem a ele. E aí, Yeshua está te enchendo de bênçãos. E bênçãos, a primeira bênção é escrever o teu nome, deixar escrito o teu nome no livro da vida. Quando chegar o arrebatamento, esse é filho de Deus. Essa é filho de Deus. Por quê? Orou pelo que maltratava e não se irritou com aquela pessoa que maltratava. Né? A pessoa tem que se manter amando os inimigos e os amigos, né? Vou amar o inimigo, o amigo vou, né? Tem que cuidar de amar a todos. Amém? E nós vemos aqui, o apóstolo Paulo também fala em Romanos, capítulo 12, meus irmãos. Romanos, capítulo 12, verso 17, Paulo diz assim, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens.
se for possível, quantos estiverem em vós, tende paz com todos os homens. A pessoa tem paz com todo mundo. Pode ser que outras pessoas não tenham paz contigo, mas você tem que ter paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Eterno. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, Paulo frisa isso aqui, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui Paulo está repetindo o mesmo texto de Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. Então Paulo aqui em Romanos 12, no verso 20, ele está fazendo referência a esse livro de Provérbios. E Paulo completa em Romanos 12, 21, dizendo assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, se você revidar, o mal venceu você. Mas se você fizer o bem, você vence o mal com o bem. Então, aí você vai ser vitorioso. Porque agora, eu sempre falo para os irmãos, agora é o tempo do cordeirinho. Amém? Tem que ser assim, meus irmãos. Amém? É o que está na palavra e você tem que cumprir. E todos nós devemos cumprir a palavra, como Yeshua também, ele padeceu, muito mais que qualquer ser humano, meus irmãos, e foi fiel até o fim. Amém? 1 Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo, ele reforça, inclusive essa carta de 1 Tessalonicenses, eu gosto sempre de colocá-la assim nos comentários, porque é a carta que mais fala sobre o arrebatamento da igreja. E Paulo fala no capítulo 5 várias recomendações para aqueles que vão ser arrebatados. Paulo diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,15, para os que vão subir: vede que ninguém dê ao outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto os uns para com os outros, como para com todos. Então, aquele que vai ser arrebatado sempre vai fazer o bem, mesmo que façam mal para ele. Então, você, meu irmão, minha irmã, que estão com o nome no livro da vida, e você que está ainda passando luta, você, todos, irmãos, da igreja, todos, de todo mundo, de todo o planeta. Essa palavra é universal, é para todos. Diz assim: ninguém dê ao trem mal por mal, Aleluia! E Paulo completa aqui no verso 16: regozijai-vos sempre, quer dizer, alegrai-vos sempre, porque só está o seu nome, meu amado, no livro da vida. Esse é o grande motivo da alegria. Muitas pessoas podem pensar que você está alegre por causa disso, daquilo outro. A maior alegria que nós temos é estarmos com o nosso nome no livro da vida. E é isso que Paulo fala aqui no verso 16: regozijai-vos sempre, porque quem tem o nome no livro da vida vai caminhando, fazendo a vontade de Deus e vai ser abençoado no final. Amém? Já agora Deus está te contemplando e que a cada um de nós Ele está verificando o nosso procedimento. Queridos amados, que esta palavra continue falando ao teu coração por meio do Espírito de Adonai, do Espírito de Yeshua HaMashiach, e Shalom, Shabbat Shalom a todos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.